Imagine a narração começando forte, com a câmera entrando no estádio lotado, a torcida em delírio, faixas de Nunes no Mengão tremulando no ar enquanto a voz do narrador ecoa. O que parece impossível pode estar mais perto do que você imagina. E aí a história começa a se desenrolar sobre a possível vinda de Darwin Núñez para o Flamengo. Nos bastidores do mercado da bola, vemos dirigentes rubro-negros em longas conversas, telefonemas de madrugada, planilhas de salário e projeções financeiras sendo revistas. A cada frase, a expectativa cresce. Núñez, atacante uruguaio de 26 anos, destaque internacional, contratado pelo Al Hilal em 2025 e com contrato até 2028, com salário estimado em 16 milhões de euros por ano, é colocado no centro das estratégias do Flamengo, mas os valores assustam até os torcedores mais fanáticos. Dirigentes do clube carioca avaliam todas as possibilidades, projeções de receitas com bilheteria e marketing, enquanto no fundo a imagem do atacante aparece em campo fazendo gol após gol. Esta é a tensão que prende o público, o desejo de ter um craque mundial, a realidade financeira de um clube brasileiro e as negociações que podem mudar a história do futebol nacional e internacional, pintando um cenário onde o Flamengo tenta, estuda, recua e volta a estudar a contratação, com a torcida em pé de guerra nas redes sociais e na arquibancada. Cada torcedor imaginando como seria ver Núñez vestindo o manto rubro-negro no Maracanã lotado, com cânticos e expectativas de títulos que pareciam distantes, mas que agora voltam a ser discutidos com paixão por cada canto da nação rubro-negra, e ecoam como um grito de guerra em cada vídeo nas timelines de torcedores apaixonados que não dormem, só vivem essa possibilidade. E então, após essa introdução eletrizante, a narração continua com a câmera mostrando gráficos, relatórios e entrevistas com jornalistas esportivos, fontes internas e até pseudo-especialistas que alimentam o mistério. Será que vem? Será que não vem? As cifras são gigantes, o salário é fora da realidade do Flamengo, mas e o sonho? O que pesa mais, o coração da torcida ou a conta bancária do clube? A voz do narrador segue instigando dúvidas e expectativas simultaneamente, como se fosse um thriller de novela. Cada informação, cada sussurro nos corredores do clube, cada encontro entre dirigentes viram um capítulo à parte. Enquanto isso, câmeras imaginárias capturam a reação dos torcedores em bares, ônibus e redes sociais, como se todo o Brasil estivesse grudado no mesmo enigma, todos querendo saber se Núñez vai mesmo vestir vermelho e preto ou se permanecerá no Oriente Médio ou na Europa. E a cada possível obstáculo financeiro, contratual ou tático, a narração prende ainda mais, criando um suspense que não se resolve, mantendo o público ligado segundo a segundo, cheio de perguntas e quase nenhuma resposta concreta, porque no futebol moderno, exatamente essa incerteza é que cria o maior dos espetáculos, um verdadeiro drama de transferências que pode mudar o destino de um clube inteiro e deixar uma geração de torcedores lembrando para sempre daquele inverno de negociações desencontradas, expectativas altas e uma pergunta que não quer calar: Darwin Núñez no Flamengo, sim ou não? O impacto que essa possível contratação causaria dentro de campo, como se o espectador estivesse assistindo a um filme que começa a ganhar corpo, mostrando o Flamengo analisando friamente cada detalhe do encaixe tático de Darwin Núñez em um time que já tem identidade ofensiva forte, laterais que apoiam, meias criativos e pontas rápidos, enquanto a comissão técnica imagina variações de esquema, simula jogadas em quadros táticos e projeta um ataque mais agressivo, vertical e letal, capaz de mudar o nível do time em competições nacionais e continentais. A câmera mental passeia por treinos fechados, conversas reservadas entre treinador e diretoria, e pela expectativa de um elenco que sabe que a chegada de um nome desse tamanho pode elevar o patamar de cobrança, a competitividade interna e até a mentalidade vencedora do grupo, criando um ambiente onde cada jogador precisa se superar diariamente. Ao mesmo tempo, a torcida sonha com gols decisivos em finais, comemorações em câmera lenta no Maracanã lotado, narradores gritando o nome do uruguaio como se fosse um refrão que ecoa por todo o país, enquanto o roteiro constrói a sensação de que essa contratação não seria apenas mais um reforço, mas um símbolo de ambição, de um Flamengo que quer se colocar novamente no centro do futebol mundial, provocando rivais, atraindo olhares internacionais e reacendendo debates sobre até onde um clube sul-americano pode ir quando decide sonhar alto e transformar rumor em realidade, mantendo o público preso nessa montanha emocional que mistura a esperança, a ansiedade e a eterna sensação de que algo grandioso pode estar prestes a acontecer. A história ganha ainda mais tensão quando o roteiro mergulha nos bastidores do mercado internacional, revelando que a possível negociação por Darwin Núñez não acontece em um vácuo, mas em meio a uma verdadeira guerra silenciosa entre empresários,
clubes europeus observando à distância, investidores atentos e um Flamengo que precisa ser estratégico em cada movimento para não se expor financeiramente nem politicamente dentro do cenário do futebol global. O narrador conduz o espectador por corredores de hotéis luxuosos, reuniões em salas fechadas, conversas em códigos e mensagens criptografadas, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da negociação, enquanto rumores de ofertas concorrentes surgem a todo momento, alimentando a ansiedade da torcida que acompanha cada atualização como se fosse o último capítulo de uma série viciante. A narrativa constrói a sensação de que o Flamengo está em uma mesa de xadrez, onde cada jogada precisa ser calculada, cada avanço pode custar caro e cada recuo pode ser interpretado como fraqueza, criando um clima de suspense constante que mantém o público grudado na tela, esperando a próxima reviravolta, o próximo furo de reportagem, a próxima pista de que o desfecho está se aproximando, mesmo que ainda pareça distante e nebuloso. Paralelamente, o roteiro aprofunda o impacto midiático que a simples possibilidade da chegada de Darwin Núñez gera, transformando um rumor em um fenômeno de engajamento nas redes sociais, com hashtags dominando tendências, vídeos de torcedores editando montagens do atacante com a camisa rubro-negra, debates acalorados em programas esportivos e influenciadores criando conteúdos especulativos que viralizam em questão de horas. A narrativa explora como o Flamengo se torna o centro do noticiário esportivo, desviando os holofotes de rivais e colocando pressão indireta sobre a diretoria, que passa a lidar não apenas com números e contratos, mas com a expectativa emocional de milhões de torcedores, que se sentem parte da negociação, como se cada curtida, comentário e compartilhamento pudessem empurrar o desfecho para um final feliz. Essa construção midiática cria um ambiente onde a linha entre realidade e desejo se mistura, e o roteiro prende a atenção ao mostrar como, no futebol moderno, a opinião pública se torna um personagem invisível, capaz de influenciar decisões, gerar ruído, criar heróis antes mesmo de eles vestirem a camisa do clube e transformar uma simples especulação em um evento de proporções gigantescas. Em outro momento, a narrativa se volta para o próprio jogador, ainda que de forma distante e misteriosa, construindo uma imagem de Darwin Núñez como alguém que observa o cenário com cautela, avaliando não apenas propostas financeiras, mas também projetos esportivos, visibilidade internacional e o impacto que uma mudança para o futebol brasileiro teria em sua carreira. O roteiro sugere conflitos internos, decisões familiares, conversas com empresários e pessoas de confiança, tudo envolto em silêncio e poucas declarações públicas, o que só aumenta o suspense e alimenta teorias entre torcedores e jornalistas. A câmera imaginária acompanha treinos, jogos e entrevistas protocolares, enquanto a narração provoca. Seria essa mudança um risco calculado ou uma oportunidade de redefinir a própria trajetória em um ambiente de pressão, paixão e exposição maciça? Essa abordagem mantém o público conectado emocionalmente ao personagem central da história, mesmo sem acesso direto aos seus pensamentos, criando empatia, curiosidade e uma sensação de que o desfecho depende de fatores humanos tão complexos quanto os números frios de uma planilha. O roteiro então amplia o foco para o impacto esportivo a longo prazo, desenhando cenários possíveis para o Flamengo caso a contratação se concretize, com projeções de campanhas históricas, disputas acirradas por títulos e uma possível mudança de patamar competitivo em torneios continentais, onde a presença de um atacante de renome internacional poderia alterar a forma como adversários se preparam para enfrentar o clube. A narrativa cria imagens mentais de jogos decisivos, estádios lotados, transmissões para diversos países e a construção de uma nova fase na história rubro-negra, ao mesmo tempo em que levanta questionamentos sobre sustentabilidade financeira, pressão por resultados imediatos e o risco de criar expectativas quase inalcançáveis. Essa dualidade entre sonho e responsabilidade é explorada de forma intensa, mantendo o espectador envolvido em um dilema que vai além do futebol, tocando em temas de gestão, ambição e identidade de um clube que carrega uma das maiores torcidas do planeta e que, a cada grande movimento, redefine o próprio lugar no cenário esportivo. Ao retratar como rivais observam atentamente cada passo do Flamengo, analisando a possível chegada de Darwin Núñez como um sinal de força e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade de provocar, criticar e criar narrativas paralelas que alimentam a rivalidade histórica do futebol brasileiro. Programas esportivos se enchem de debates inflamados, comentaristas dividem opiniões, ex-jogadores entram em cena com análises que variam entre ceticismo e admiração, e a torcida adversária passa a usar o rumor como munição em discussões online, criando um ambiente de tensão que transcende o campo e invade o cotidiano do torcedor comum. O roteiro constrói esse clima de rivalidade como um pano de fundo essencial, mostrando que grandes contratações não impactam apenas o clube envolvido, mas todo o ecossistema do futebol, alterando narrativas, expectativas e até o humor coletivo de quem acompanha o esporte com paixão quase religiosa. Por fim, o enredo se aproxima de um ponto de virada, sem ainda entregar respostas definitivas, reforçando a ideia de que, no futebol, a espera e a incerteza fazem parte do espetáculo tanto quanto os gols e os títulos.
A narração desacelera, a trilha sonora fica mais contida e o foco recai sobre a torcida, que vive dias de ansiedade, esperança e especulação, checando notícias a todo momento, debatendo possibilidades em grupos de amigos e criando suas próprias versões do desfecho que gostariam de ver. O roteiro deixa o espectador em suspensão, com a sensação de que algo grande está por vir, mas sem prometer um final previsível, porque é justamente essa imprevisibilidade que mantém o interesse vivo, que transforma rumores em histórias épicas e que faz do mercado da bola um dos capítulos mais emocionantes do futebol moderno, mantendo a audiência presa até o último segundo, esperando pelo anúncio que pode mudar tudo.